Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Hoje, sábado, aqui em Portugal, 20h03. No Brasil, deve ser 16h03. É isso, Glauco? Nos encontramos novamente para dar continuidade no estudo deste livro, que é feito através de uma leitura dinâmica, onde a gente lê, vai lendo e vamos comentando sobre cada parágrafo do livro, para tentarmos entender cada dia mais as mensagens que o nosso querido Paulo de Tarso quis nos passar. Não só ele, também nosso espírito, na época, espírito Emmanuel, né? Agora ele está encarnado, ele é uma alma encarnada, né? Então, na época, nosso espírito Emmanuel quis passar para a gente através de Francisco Cândido Xavier, com certeza com a permissão do Paulo de Tarso e os espíritos envolvidos, e que a FEP, Federação Espírita Portuguesa, com o apoio, né, com a autorização da Federação Espírita Brasileira, teve a gentileza de imprimir para mim aqui esse livro, que é o mesmo da Sônia, onde nós estamos lendo no capítulo 10, o último capítulo da primeira parte deste livro, na página 174, no primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, tá bom? Desculpa, quarto parágrafo, que começa com por piedade. Então, antes que o nosso querido Glauco fale a página do livro dele, eu já vou passar para a Soninha falar um oi. Pode ser, Glauco? Vou inverter as ordens aqui. Oi, Soninha. Olá, boa tarde no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Muito grata por estarmos aqui mais uma vez, muito grata por termos connosco o nosso querido Glauco. Muito bem-vindo de volta, porque ele esteve um pouquinho longe e agora está de volta, graças a Deus, trazendo muitos bons contributos, como todas as outras nossas companheiras, a nossa querida Manuela, a nossa querida Renata, mulher do Glauco, a família Gonçalves, e também a nossa querida Cátia. Boa, Elónia. Então, eu queria só dizer que estou muito grata de estar aqui com a minha mana Eurídice também e convosco aí desse lado, que nos trazem sempre muitas perguntas, graças a Deus. É sinal que estão ouvindo e que estão tendo questões e que são úteis para todos nós, para que nós possamos refletir, aprofundar, e isto é um trabalho dinâmico, como dizia a nossa querida Eurídice. Portanto, se têm opinião diferente ou até novas informações, é sempre útil, coloquem, por favor, nos comentários, mandem através do WhatsApp, como muitas vezes a nossa Eurídice fala, e façam isso, porque é sempre muito útil e muito necessário. Muito obrigada.
Maravilha, e realmente é muito útil, muito necessário. Podem fazer as perguntas, podem participar conosco, pelo YouTube ou pelo Facebook. Escrevam também, durante a leitura, pode perguntar, pode escrever, pode mandar coraçãozinho, clica lá no ok, no joinha, porque tudo isso vai fazer com que o YouTube, as mídias sociais, né, seja o YouTube quanto o Facebook, distribuam mais para mais pessoas esses conteúdos. E eu acho que esses conteúdos são um pouquinho interessantes, né, Glauco? Ah, você está no mudinho. Pronto. Agora voltou, obrigado. É, é bom, a gente costuma, às vezes, abrir aqui onde eu trabalho, assim, de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente, às vezes, em expedientes diferentes, nós vamos ter oportunidade de assistir aqui. Mas chegamos num ponto que o livro começa a dar uma virada, a gente vai perceber aí que as questões mais dos padrões superiores já começam a adentrar ali nas reflexões, as dúvidas com relação a revisitar as condutas, elas já começam a aparecer, né? Então, nós estamos, de fato, entrando aqui numa parte muito essencial que essa obra vai trazer, né? E é com muita alegria que a gente tem a oportunidade de estudar juntos essa belíssima obra que, a meu ver, é uma das principais aí que narram a história com tanta beleza e com tanta detalhe do cristianismo, sobretudo o cristianismo nascente, né, ou o cristianismo primitivo, que longe desse cristianismo que muitas vezes a gente desvia o seu objetivo central, sua essência ali. Mas graças a Deus nós temos o Consolador prometido por Jesus e que hoje, à luz desse mesmo Consolador, nós conseguimos retomar a essência da mensagem do Mestre. Muito obrigado. E graças também a pessoas como vocês, Glauco, que ajudam, a disseminar esses conhecimentos, esse estudo para as pessoas que precisam, porque às vezes a gente não tem noção de quanto uma palavra, mesmo que pequena, pode fazer diferente para um coração que está ouvindo. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, dentro do carro, esperando meu marido sair do trabalho, e eu rodei, caí numa rádio, era uma rádio comum, comum, uma rádio espírita, eu nem sabia que tinha rádio espírita na época, e eu comecei a ouvir uma mensagem tão boa, e eu estava tão necessitada de ouvir aquele carinho, né? Porque acho que as mensagens, quando elas entram dentro da gente, é como se fosse um abraço de Deus, né? E é isso que eu entendo livros como esse, é um abraço de Deus que diz assim para você: tenha fé, tenha esperança. No início do nosso vídeo, lá tem uma mensagem que fala: Jesus convida Paulo de Tarso, mas na verdade Jesus convida todo mundo, todos os dias, todos os momentos. E esse programa é uma forma de convite, não para você ser espírita ou para você, não, para você ser um homem novo, né? Que é o que o Paulo de Tarso nos ensinou, para aprendermos o que devemos fazer e começarmos a exercitar, né? Não só ficar na cabecinha, mas ficar no coração e nas ações, nas mãos, né? Para a gente poder exercitar tudo isso que a gente está aprendendo. Não é fácil, né? Não é impossível. Então, vale a pena, né? Vale a pena mesmo. E olha, eu vou fazer a nossa oraçãozinha de abertura para a gente já começar o nosso livro. A gente já começou já empolgado aqui, né? Vamos lá? Posso fazer a nossa oração de abertura? Então, vamos lá. Vou colocar uma imagem muito bonita que eu adoro. Essa imagem desse querido Jesus abençoando esse planetinha azul, né, desse universo pronto, preparado para cuidar de todos nós, como seus pequenos irmãos, né, necessitados desse aprendizado tão grande, desse amor e dessa proteção, dessa orientação que só Ele, que muito bem recebeu o título de mestre, pôde nos oferecer e ainda se colocou presente aqui na Terra. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigada por este programa, por hoje, por estarmos juntos aqui, podendo falar do teu nome. E sabemos que está conosco, não diretamente, pode ser que não, mas dentro dos nossos corações e das nossas mentes estará conosco. E pedimos, Mestre Jesus, que possamos estar contigo também,
sentir a tua energia, sentir o teu calor, sentir o teu carinho, e essa energia se multiplicar tanto que alcance os nossos familiares, que estão dentro dos nossos lares, os que não estão nos nossos lares, mas sempre guardados em nosso coração, em nossa memória, também levar para os nossos amigos, para aqueles que precisam do teu carinho, do teu amparo, que estão nos hospitais, nas prisões, nas ruas, no meio das guerras, nas confusões. Mestre Jesus, enche o nosso coração de gratidão, porque sabemos que neste momento, através do nosso coração, estará com cada uma dessas pessoas que passarem pela nossa mente e pelo nosso coração. Esteja conosco, Mestre Jesus, e que neste programa possamos nós também estar contigo, compreender a tua mensagem. Inspire nosso querido Glauco, para que possa também nos trazer de forma límpida, como sempre tem feito, a tua mensagem, e a tua mensagem que está guardada dentro de cada linha deste maravilhoso livro. Que assim seja. Então, olha só, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está, hoje não, né? Sem todos os sábados, mas hoje a gente, das nossas responsabilidades de hoje, a gente está exatamente entendendo, né? O desespero do Paulo de Tarso no momento que ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa para ele mesmo. Eu acho que ele já está sentindo que alguma transformação nele está acontecendo e isso já está incomodando ele, e ele decide seguir Ananias. Mal sabe ele que essa vai ser a salvação dele, né? Essa perseguição por Ananias, sem dar spoiler, Eurídice, por favor. Mas aí, como ele não consegue descobrir onde está Ananias, né? Ele acaba pegando, mandando prender, né? Uma das pessoas que tinha contato direto com ele, através era uma pessoa que ouvia, né, suas palestras, que era o Matatias Jonan, como diz a Sânia, né? E ele manda prender o Matatias para poder tirar dele a verdade de onde poderia estar escondido o Ananias. E, claro, ele vai utilizar das forças que se utilizam nas torturas, porque é a única coisa que ele conhece muito bem neste momento, além das leis mosaicas, na teoria, né? E ele vai se utilizar isso para tentar descobrir as mensagens. Só que a gente vai dar continuar essa leitura, né? Só para vocês saberem entender o resumo, mas nós temos aqui algumas perguntinhas que não são especificamente de agora, são do passado, de pessoas que estão acompanhando a gente, que acabaram, deixa eu achar aqui, que acabaram por fazer essas perguntas à medida que vão acompanhando o livro. Então, eu vou passar essas perguntas para o Super Glauco, né, fazer as suas considerações. Pode ser, Glauco? Claro. Vamos à primeira perguntinha. A primeira pergunta é da Lígia Souto, Bosque, Campinas, São Paulo. Lígia, adoro Campinas, tá? Sou de São Paulo. Na época da Casa do Caminho, quais funções eram praticadas pelas mulheres cristãs? Ótima pergunta, né? A gente tem cada vez mais trabalhado para que a mulher tenha o seu devido reconhecimento, amplie suas conquistas, e a gente recebe uma pergunta, um questionamento dessa forma e pergunta, né, como que era naquela época essas funções. Vamos lembrar que a mulher, ela sempre teve um papel de destaque, né, na história do cristianismo, não foi diferente. E se a gente começar, né, com a história de Jesus aqui, a gente vai ver uma mulher, a Maria, sua mãe, sendo interpelada por um anjo no episódio da Anunciação, né? Então nós vamos perceber ao longo da história do Evangelho diversas mulheres no Evangelho que mostraram ali e demonstraram como de fato viver o cristianismo. Então a gente tem histórias ao redor de Marta, que foi uma cooperadora dedicada e ativa, a Maria, que escolheu a melhor parte, e aí as duas nos ensinando que nós temos que buscar um equilíbrio entre o
estudo, o aprendizado, mas também com relação ao trabalho, era importante, né? Nós vamos ver a Maria Magdala, que, como a nossa benfeitora Joana de Anjos, no livro Primícias do Reino, em trazer, né, um diálogo ali, Jesus falando que Maria já passasse pela porta estreita, né, que ela amasse muito, e esse aí era um episódio que Jesus estava recebendo ela no ato ali do desencarne dela, né. A gente vai ver no Renúncia, por exemplo, Alcione, que é o espírito evoluído naquela obra, não é o Emmanuel, né, o Emmanuel ali como o outro personagem, né, e ela, Alcione, renuncia ao seu lar, né, os Sírios, vem reencarnar na Terra como prova no sacrifício de amor, né. Da mesma forma, quando Jesus, né, após a ressurreição, ele aparece para uma mulher, a Maria Magdala, primeiro ali. Então, o livro Paulo Estevam, ele também mostra a importância da figura feminina, da figura materna. A gente vai ver que a mãe de Gesiel e de Abigail teve um papel fundamental na história dos dois. E aquela mãe também não era um exemplo único ali. As mulheres tinham um papel fundamental no exercício ali, até mesmo contracultural da época, né, aquele movimento ali de negação, aqueles valores, onde a sociedade ainda era, bastante, machista, né, vamos dizer assim, sem querer entrar em questões ideológicas aqui, mas a mulher tinha e sempre teve um papel fundamental. E Jesus veio exatamente para modificar esse papel, né, permitir que a gente fizesse uma releitura dessa história equivocada da supremacia do homem com relação à mulher. E não por outro motivo, houveram diversas seguidoras, de Jesus, composta ali de mulheres oprimidas, as tidas como adúlteras, as escravas, as simples, mas todas imbuídas ali de um sentimento de amor e de uma prática de singular, essencial do cristianismo. Então ela desempenhava um papel muito importante, desde a época de Jesus, quando Jesus ia fazer as suas pregações, via de regra, essas mulheres também ali estavam contribuindo, amparando as multidões, amparando os mendigos, os pedintes, os carentes de amparo, não só da ordem financeira, mas sobretudo da ordem espiritual, prestando a sua solidariedade. A gente vai ver sempre a presença feminina, inclusive no Calvário de Jesus, foram elas que não arredaram o pé e estiveram com Jesus ali desde os fins, dos tempos de Jesus encarnado aqui na Terra, né. Foram elas que receberam o corpo de Jesus da cruz, né, então essas mulheres de fato vivenciaram os ensinamentos de Jesus. Elas também fundaram, né, caminhando então para já depois do desencarne de Jesus, já no cristianismo primitivo, né, elas fundaram ali reuniões evangélicas nas suas casas, elas também, ensinavam o evangelho, e na Casa do Caminho, foram, valiosas colaboradoras. Lá elas amparavam órfãos, elas amparavam viúvas. Quando a gente pega as obras, espíritas, diversas menções a gente percebe ali de enfermos, viúvas, de órfãos sendo acalentados, sendo acolhidos, sendo cuidado pelas mulheres. Então essas mulheres tinham um papel importantíssimo, mas que não só limitava esses cuidados de ordem maternal, essa mãe ampliada, essa mãe mais no sentido alargado da compreensão, que abraça todos os necessitados como filhos diletos ali. Mas ela tem uma função, fundamental na disseminação do evangelho. Então elas também, olha interessante, elas conheciam muito, até de plantas medicinais e aplicavam nos enfermos ali. Então essas mulheres, que paulatinamente foram alijadas pela sociedade, ainda predominante, que acha que a supremacia masculina sobre o feminino, foram sendo, tratadas e talvez
a história nos revela isso mesmo, né? A margem, sob o ponto de vista terreno aqui, mas sob o ponto de vista divino, é uma outra situação. Então, elas desempenharam um papel fundamental, não só na Casa do Caminho, mas na história do cristianismo, e ainda continua com essa beleza de trabalhadoras, ou se a gente quiser até repetir as palavras de Maria, né, servas do Senhor aqui. Muito bem, muito bem explicado. Obrigada, viu? Como mulher. Bom, temos mais uma pergunta. Olha, Lígia, se não ficou bem entendido também, pode fazer pergunta para a gente, tá ok? Temos aqui uma outra pergunta também. Eu vou tirar essa e vou colocar outra. Esta é da Ismênia Alves. Ismênia, que está sempre aqui conosco também, de Alto do IP, Ribeirão Preto, São Paulo. Ismênia pergunta: a personalidade de Gesiel influenciou sua irmã Abigail e depois muito mais da adoção do nome de Estevão? Entendeu a pergunta? A personalidade de Gesiel influenciou sua irmã Abigail e depois muito mais da adoção de Estevão, acho que do nome Estevão, acho que se influenciou a troca, né? Sem dúvida, tá? A gente agradece a nossa irmã pela contribuição. A postura de Estevão, a gente vai perceber não só nos seus momentos derradeiros, né, onde ele recomenda a irmã a Saulo, né? Então, olha, você vê que interessante. Mesmo Saulo tendo sido seu algoz, e não foi qualquer algoz ali, a violência como que Estevão foi agredido, né, era para motivo de revolta, era para motivo de incompreensão ali. Então a gente mostra ali, a gente vê claramente a envergadura daquele espírito. E a gente vai ver isso ao longo da história do livro inteiro, não só quando ele estava encarnado, mas também como próprio mentor de Paulo aí no futuro, a gente vai ver aí nos capítulos vindouros, né? Então, a gente vê toda essa postura, toda essa serenidade, todas as situações que Estevão trata ali com muito amor, que Estevão, de fato, vivencia o cristianismo, mesmo antes de conhecer a letra, mas ele já trazia aquilo no seu coração, na sua intimidade, e ele vai, com certeza, influenciar tanto a irmã, e a gente vê isso pela narrativa aí, na história, até no capítulo anterior, quando mostra que ainda, né, a Abigail estava encarnada entre nós, a gente vai ver diversas vezes ela mencionando o nome do irmão. O irmão, então, era sim uma referência para ela. E fica muito claro, né, que a conduta dele até perante Saulo manteve aquele amor que ela também tinha, não permitiu que entrasse numa outra sintonia, numa outra faixa ali de revolta, né, de querer a vingança, etc. Então, sem sombra de dúvidas, Estevão influenciou Abigail, que também era um espírito evoluído, a gente percebe isso. Porque não basta só uma pessoa evoluída nos orientar, nos dar o exemplo, nós também temos que ter a contrapartida que está aqui nós, porque a atitude, né, a força, cada um tira dentro de si mesmo. Então a gente tem ajuda, mas para ser ajudado, a gente também tem que ter esse esforço, a gente tem que ter a nossa vontade, a nossa atitude, né? E com relação à troca de nome, né? Eu vou ampliar um pouco mais aqui para me fazer entender e ter certeza que eu vou conseguir aqui explicar a nossa irmã, né? Vejamos o exemplo de Pedro, né? Vamos dizer, mas Pedro quando Jesus lá na Cesareia de Filipe interroga para eles lá, quem dizem que os homens que ser o filho do homem, né? E aí os discípulos vão dizer, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é um profeta, etc e tal. E aí Jesus é mais direto, né? E vira, mas vós, né? Jesus pergunta sinfaticamente, quem diz que eu sou?
E aí Pedro entende aquela mensagem e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha, interessante isso. Pedro, por muitas obras, inclusive a gente vê na narrativa de Humberto Campos, Irmão X, né? A gente vai ver que Pedro, ele de alguma forma ele vacilou, ele fraquejou. Jesus precisou, mesmo depois do seu desencarne, estar com ele, né? Em espírito, ali para orientar, etc. Né? Jesus às vezes chamava ele por Simão, mas dando a entender naquele nome original dele como um significado espiritual. Olha, você ainda está na sintonia dos homens ainda ali, né? E aí quando a gente vê Jesus falando, pois bem, na mesma passagem evangélica, né? Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A gente aqui percebe um outro costume, né? Que o nome ele era como um símbolo de renovação. Então era comum se trocar de nome quando aquela criatura ela se sentia renovada em algum determinado ponto ali, né? E a gente vai ver aqui aprendendo com Pedro, né? A hora que Pedro, Simão vira Pedro, né? É batizado Pedro ali, e Jesus fala sobre esse Pedro que entendeu a mensagem do Cristo, que eu edificarei minha igreja. A gente vai ver que essa igreja que nós temos que identificar é no nosso íntimo, na nossa intimidade, como Pedro fez ali. Então, hoje, se não é comum, principalmente na nossa cultura, mudar de nome, e isso talvez seja o menos importante aqui na história, né? Isso é uma questão de tradição, mas o mais importante é que o Glauco do porvir seja, de fato, um Glauco melhor do que o Glauco atual. E o Glauco atual ele tem que ser melhor do que foi o Glauco no passado. Então isso está ligado à questão da nossa fé, né? Mas fé raciocinada, não aquela fé cega, né? Então a gente tem que, da mesma forma, quando a gente vai reunir, né, falando em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, está registrado no Evangelho de Mateus, né? Quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ali Jesus estaria com todas elas. Significa dizer que nós estamos aí de acordo com os seus princípios, com os seus ensinamentos, que é o mais fundamental, né? E retomando a fala da nossa querida Eurídice, né, quando narrou aí sua história, que enquanto aguardava o marido, mudou a sintonia do rádio, veio o chamamento, porque foi o chamamento. Ali era Cristo na posse de Damasco, chamando Eurídice para uma outra releitura do cristianismo. E a gente vai entender nessas situações, e aí, gente, a dimensão é de cada um, é particular. Para Estevão foi apedrejado, Abigail testemunhou, Paulo foi nas portas de Damasco, um no rádio, enquanto espera o marido no carro, né? Outros na morte de um ente querido, outros despertando por curiosidade, etc, etc. O chamamento de Jesus está para todos e a todo momento. Só a gente ampliar o nosso coração e mudar a frequência da nossa estação aqui para conectar com Jesus, que a gente vai conseguir, de fato, mudar esse nome, né? O nome da nossa intimidade. E lembrando que também a adoção do nome de Estevão não foi só porque ele conheceu o cristianismo, né? Foi por uma questão de segurança, que ele também não podia, logo que ele saiu do navio, ele não podia identificar o nome dele, protegê-lo e proteger também a pessoa que o libertou, né? Mas muito obrigada novamente, viu, Glauco? Eu sabia que a tua resposta vinha assim, não é só pá, você traz todo o contexto para poder explicar isso. Maravilha, incrível. Agora vamos à nossa leitura, pode ser? Deixa eu colocar aqui todo mundo bonitinho, para ficar todo mundo grandinho, não amassadinho assim um do lado do outro. Então, como eu disse, né, a gente está nessa situação em que Saulo resolve torturar o Matatias. Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está. Tende compaixão de mim, disse Matatias. Saulo ordenou sustassem
a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescentou infeliz entre lágrimas, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração do moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou secamente. Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Pode falar, senhor. É quando nós estamos cegos, não é? Por desejo de vingança, por o orgulho, nós não reparamos no sofrimento do outro, tornamos-nos frios, que é o que está a acontecer aqui. Ele não conseguiu perceber o sofrimento daquele ser. E isso acontece exatamente porque nós aplacamos a nossa essência primeira, que é o amor, e substituímos por uma coisa que é como se fosse uma erva daninha que vai fazendo com que ela fique cada vez mais pequenina e não ouvimos, não estamos receptivos. Não estamos receptivos nem à nossa própria consciência, que sabe que a nossa lei é a lei do amor, nem estamos, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência, como nos diz a pergunta do Livro dos Espíritos 625, e também não nos permite ver o outro, só vimos a nós próprios, porque nós estamos fechados na nossa dor. Porque ele também está sofrendo pela partida da Abigail. Portanto, ele está sofrendo profundamente. E o sofrimento faz muito isso. Nós vimos isso muito na sociedade. O sofrimento pode dar para 2 situações na sociedade. Ou para o suicídio, que a pessoa só está ao ponto que não aguenta e acha que por ter má vida é a solução, desconhecendo que a vida continua, e portanto o sofrimento continuará do outro lado de uma forma bastante penosa, ainda mais do que se tivesse permanecido aqui, porque foi contra uma das leis divinas, que é a lei da preservação da vida. E depois também tem a questão, ou então, de tal maneira está a sofrer que começa a refletir no outro, através das suas atitudes. A violência que nós vimos muitas vezes, a violência doméstica, tem muito a ver com isso. Com o sofrimento interior, ao ponto que leva a que a pessoa descarregue no outro à sua volta. E naquela pessoa que está mais próxima, seja uma mãe, um pai, quem seja. Então, nós estamos aqui a ver o reflexo do que nós vimos na nossa sociedade ainda hoje em dia. Enquanto nós não aprendermos a amar, enquanto nós não ouvirmos a nossa própria consciência, e os benfeitores que estão lá a tentar chegar a nós, mas que nós não damos sintonia, não é possível nós deixarmos de sofrer e de fazer sofrer os outros. Nós estamos, porque mesmo que a gente não faça isso que eu estou a dizer, que é revoltarmos com o outro e magoar o outro, quando nós nos magoamos a nós próprios, os que nos amam ficam magoados, porque virem-nos a sofrer e sofrem connosco. Então é necessário nós termos a capacidade de pedir ajuda. Pedir ajuda é ajuda não só espiritual, muitas vezes é preciso ajuda psicológica. A nossa Renata trabalha com a psicologia. Então é muito necessário pedir ajuda e procurar um meio para vencer esta parte que nos faz ficar assim doentes. Porque ele está doente profundamente em termos espirituais. E agora, como bem disse a Eurídice, voltando um pouquinho ao que ela disse no início, ele já está sentindo, de alguma forma, que alguma coisa está errada. Por isso ele tenta negar, tenta aplacar a sua voz de consciência que lhe diz que há ali qualquer coisa diferente. E nós temos vindo a ver isso desde que ele encontrou Estevão. Glauco? Está sem som, Glauco. Perdão, fechei o microfone aqui. Né, ouvindo você falar, fui tecendo aqui uma linha, né, como se fosse uma questão que desencadeia a outra, né? Se a gente pegar aqui nas páginas anteriores, o autor espiritual registra, ele usa a palavra remorso ali. A gente vai entendendo aqui a sutileza, né, do significado, né? O remorso, ele tem uma diferença com relação ao arrependimento, né? O arrependimento, às vezes, a gente tem um sentimento saudável na medida em que nos abre a possibilidade de novos aprendizados, né, de trabalhar para a gente
aproveitar aquela lição como mola propulsora, a gente evoluir ou não cometer mais aquele erro ali. O remorso, muitas vezes, ele nos estaciona naquele sentimento tóxico e nos impede ali de prosseguir, né? Um sentimento que pode, inclusive, nos adoecer, né? Se a gente não tiver cuidado, né? Então, só para a gente falou do remorso, depois passa para o campo da consciência, né? Quando a gente vem nessa obra aqui, ó, Crônicas de Além Túmulo, tem uma leitura aqui, uma lição aqui, que é a lição número 5, que fala de Judas Iscariotes, né? O nosso repórter do além aqui, Humberto Campos, né? Ainda não tinha trocado o nome para Irmão X, adotado pseudônimo, né? Humberto Campos, ele encontra com Judas Iscariotes lá na região de Getsemane, e ele tem a oportunidade de dialogar, né? E a narrativa continua tal, e ele pergunta a Judas se ele chegou a salvar-se pelo arrependimento. E aí Judas é muito claro, ó, não consegui, e Judas corrige ele, assim, de uma maneira sem, no meu modo de ler aqui, sem precisar destacar o erro, né? Ele vai falar, né? O remorso, ele não fala de arrependimento, é uma força preliminar para esses trabalhos reparadores ali, né? Ou seja, Judas, em um primeiro momento, ele ficou lá nas zonas de sofrimento, num remorso. Maria, a mãe de Jesus, olha a presença da mulher de novo, gente. Lembrando que espírito não tem sexo, né? Mas, assim, a figura ali representando aquele amor de mãe que vai lá buscar o algoz do filho, e um filho dela era Jesus, né? Não era um cidadão comum chamado Glauco aqui, mas é um cidadão diferenciado chamado Jesus ali. E ela vai lá salvar, e aí sim ele passa para uma outra ótica, né? E para a gente entender um pouquinho mais, né? Se a gente pegar aqui, ó, na Revista Espírita de maio de 1860, tem um item lá chamado remorso e arrependimento. E um anjo da guarda diz assim, ó, remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. Olha, o arrependimento, a caridade, a fé, vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Judas sai da página do remorso, vai para o arrependimento, vai para o nível da consciência e vai para o trabalho reparador. E, como bem coloca aqui, esse anjo protetor aqui, que nos traz na Revista Espírita, e que nós vemos aqui a mesma história se repetir no Paulo Estevam, eu da Federação Espírita Brasileira, 43ª edição, tá? Quem quiser ver, tá? Nós estamos lendo aqui na minha obra, a página 235 e adiante, tá? Aqui. A gente vai ver aqui Paulo já com remorso. E já era o prelúdio do sofrimento que ele ia passar, porque a vida de Paulo não foi fácil depois, né? Então, o primeiro nível ali é do remorso. Paulo, a gente vai ver que ele vai ainda, né? Aquela sede de poder, o orgulho que ainda imperava nele, muito embora estivesse já ele mesmo tecendo a interrogação, por que consciência? Porque o juiz, de fato, é a nossa consciência. O juiz que vai nos domar mesmo é a consciência nossa, que não nos permite mais. Ele falou, gente, mas por que tanta serenidade com Estevão? Se fosse eu, se eu tivesse a oportunidade, eu vingaria. Por que tanta serenidade, tanta caridade que envolve esse carpinteiro ali, mas ainda preso na leitura errada da lei, muito dentro daquele contexto, daquelas estruturas que nós construímos ao longo da história e que ainda reverbera até hoje no nosso planeta, né? As nossas instituições, o nosso poder público, ainda hierarquizado, ainda como estruturas que se mantêm no domínio ali, e a gente utiliza a nossa inteligência, o acesso aos recursos que nós temos, e a gente vai ver Emmanuel dizer que Deus nos provê de recursos para a nossa evolução, que saibamos utilizar.
jamais abusar. E Paulo aqui nós vamos ver que ele abusa da estrutura, do prestígio, do poder para perseguir. E, obviamente, a justiça divina depois vai cobrar o reajustamento necessário. Eu estava-me a lembrar do significado de arrependimento no dicionário. Um dos significados é mudar de intenção ou de ideia. Ou seja, o arrependimento significa que nós mudamos de ideia, passa o que estávamos a fazer antes, e vamos agir, né, de forma a conseguirmos fazer a retificação. Portanto, eu gostei muito da tua explicação por isso, porque é muito importante. Muitas vezes nós esquecemos de procurar o significado das palavras no dicionário. E normalmente está lá mais informação do que a gente pensa. Normalmente nós vamos decorando aquilo que mais utilizamos no dia a dia, né? Mas não aprofundamos. E aprofundar é importante, não só as palavras, mas também principalmente os conceitos. Há razões para os conceitos e porque é que eles existem, não é? Então é interessante perceber esse ponto. Está cá, mudar de intenção ou de ideia. Isso. Eu gostei quando você falou também, você citou a questão do remorso, né, ser um primeiro castigo, né, mais ou menos assim. Mas é engraçado que o remorso é uma dor, né? Ele é uma dor mesmo Prelúdio que é colocado aqui. Né? Hã? É um anúncio, um prelúdio do castigo já. Prelúdio, do castigo. Porque ele já começa a doer aí. Não tem remorso feliz. O remorso já começa com uma dor de alma, porque é aquela dor que só você consegue tirar. Não tem outro, não passa um remedinho para tirar. É só você com sua tomada de consciência. Ou eu vou resolver isso, eu vou tentar fazer melhor, achar uma forma de você sair daquela situação, de resolver aquela situação. Enquanto você não fizer isso, aquilo vai te consumindo por dentro e pode até adoecer uma pessoa. É um perigo. Por isso que é bom a gente tentar se manter sempre no caminho do bem. Gente, vamos estudar e vamos praticar os ensinamentos de Jesus, hein? Olha, eu já agora, só para eu brincar mais um pouquinho com o dicionário, remorso. Manifestação pungente da afetividade humana que nos censura um ato que não devíamos praticar. Então somos nós, como dizia muito bem o Glauco, que nos estamos a autocensurar. A gente pode querer fugir, mas não, a consciência está cá. Não há como fugir. E errar ainda erramos todos. A gente tem que aprender a se perdoar e fazer de tudo para não errar mais. Eu vi uma pessoa que uma vez que falou que é o seguinte, um empresário que falou, eu não confio, não contrato funcionários que não erraram, porque um dia eles vão errar. Eu prefiro aquele que já errou, porque aquele erro ele não vai fazer mais, né? Então, vamos lá. Daí a 2 dias, o moço tarcense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram... desculpa, estou aqui sem querer. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou ciosamente. Há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos fatos taumatúrgicos exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência dos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assiduosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nestes núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem a providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de tantos quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores.
Propõe, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa a que servimos. Bastar-me-á, tão só, o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Ele trabalhando ainda, essa parte ele ainda não aprendeu mesmo, trabalhando para manipulação da massa, né? Muito. Ele é um manipulador nato. Porque ele está a mentir aqui, né? Ele sabe que o outro está lá porque ele torturou alguém e, como lhe interessa livrar-se do Ananias, porque para ele o Ananias é o causador do sofrimento da sua amada, dela não ter lutado e não sei quantos, ele arranjou uma desculpa de fora, né? Como a gente faz sempre, a culpa é sempre do outro. Vamos imaginar, alguém que tem uma pessoa muito doente no hospital. A pessoa partiu pela doença. Nós vamos sempre tentar encontrar qualquer coisa para culpar o médico, para culpar a enfermeira. Muitas vezes fazemos isso. Porque não fizeram isto, não fizeram aquilo, não fizeram aquilo. Porque nós queremos milagres. Mas os milagres que nós devíamos procurar verdadeiramente é os milagres da nossa transformação, que só podem ser feitos por nós próprios. E o milagre, no caso dele, era ele reconhecer o seu erro e perceber o que tinha feito de menos bom, né? Como, por exemplo, abandonando a nossa amada Abigail lá no momento da morte do irmão, e também perceber que ele não está no caminho certo. A misericórdia divina é maravilhosa connosco. Deus é misericordioso. Porque nós vamos ver alguém que está neste estágio, fazendo estas atitudes, fazer uma transformação imensa numa vida só. Às vezes, nós precisamos de muito tempo para conseguir libertarmos de uma das coisas que nós temos como empecilho nas nossas vidas, para a nossa consciência. Nós precisamos de compreender o quanto temos de fazer de esforço para reconhecer quem somos, nas nossas imperfeições, acolher essas imperfeições no sentido de reconhecê-las e depois fazer a ação seguinte que vem do arrependimento, que é transformar, modificar, agir de forma diferente, porque se nós continuarmos a agir da mesma forma, as consequências serão as mesmas. Se eu continuar, eu tenho uma dor de estômago, e tivesse a dor de estômago porque comi demais. Se eu a seguir for comer demais outra vez, vai vir outra vez a dor de estômago, porque é lei de causa e efeito. Então, é isto que nós não estamos a compreender. Só que, como tudo na vida, Deus age no momento certo. Nós estamos a ver aqui uma nova ação em que ele vai fazer uma nova situação, que ele quer fazer o mesmo que fez com o Estevão, e vamos ver o que é que acontece. É que só acontece aquilo que Deus quer. Não se esqueçam disso. Mesmo que nós façamos uma ação, essa ação não é de desconhecimento de Deus. Poderíamos ir por outro caminho, como nós falávamos a semana passada, né? Podíamos ir por outro caminho, no sentido em que não precisamos de sofrer tanto, podíamos ir pelo amor. O amor apaga uma multidão de faltas, ou de pecados, como quisermos. É a frase do apóstolo Pedro, que já falámos aqui hoje. Então, nós podíamos ir pelo amor, sem precisar de tanto sofrimento. Há outros meios para conseguirmos as coisas. Há outras formas, não é? Claro. A gente vê, né, Sônia, muito bem colocado, né? A gente extrair as mensagens que a Sônia trouxe, a gente vai ver a estrutura que Saulo utilizava, né? Nós estamos falando ali aquele sede, né? Sedento ali de cada vez mais poder, de prestígio, de usar isso contra aquilo que ele entendia que de uma maneira errada, né? Que entendia que era exatamente o contrário do que ele mais defendia, né, que era a lei, e munido pelo seu orgulho, ferido pelas suas vaidades ali, ele cada vez mais ele movimenta toda a estrutura do Sinédrio para levar adiante a sua perseguição ao cristianismo, né? E, infelizmente, a gente vê ainda isso acontecer no órgão, né? As pessoas que pensam diferente da gente, a gente tenta excluir, né? Não existe um termo que se tem utilizado muito hoje, né? Empatia, né? Empatia é quando a gente, de fato, ouve o outro, mas a partir
do ponto de vista do outro e não do meu referencial, acolhe, e aí sim você pode tecer os seus comentários, seus pontos de vista, mas você acolheu o que o outro trouxe também. Isso ele não tinha, né? Tinha uma visão muito cega ali, né? Uma fé muito cega, num extremo oposto, e não estavam ainda longe de entender o que seria, mais tarde, Kardec trouxe a fé raciocinada. Então, quando a gente fala de poder, né? Lembro aqui de Emmanuel, não me lembro da obra, mas ele vai falar sobre poder. Ele diz o seguinte, que nós devemos pedir poder, mas o poder de amar sem reclamar. O poder de servir, gente. O poder da compreensão. O poder da gente compreender os desígnios para os quais cada um de nós temos aqui, né? O poder da gente trabalhar para vencer as nossas imperfeições, o poder para amparar o próximo, perdoar os que nos caluniam, o poder de praticar a caridade. Então, Emmanuel vai dizer que o verdadeiro poder que nós temos que almejar, pedir a Deus, é esse poder. O poder de trabalhar essa reforma em nós mesmos, desvencilhando do passado, né? E Emmanuel ainda vai chamar a atenção de que, para a gente, eu não sei se ele utiliza assim, não perder tempo ou não dar importância na censura, né, dos companheiros que são sedentos ao poder, porque eles mesmos vão encontrar os obstáculos deles. Eles mesmos vão aprender, de alguma forma, como nós pertencemos a Deus ali. Estamos submetidos à lei divina. Isso ninguém escapa dessa lei divina. E a gente percebe exatamente isso aqui acontecendo com Paulo. Porque aquele que Paulo entendeu que o afrontou, né, lembrando os capítulos anteriores, né, nós temos ali o episódio belíssimo, né, do encontro do Paulo, ou melhor, do Saulo com Estevão na casa do caminho. No capítulo seguinte vai ter o encontro de Saulo com Estevão lá no Sinédrio. E Estevão, por estar muito mais próximo das leis divinas, da mensagem de Jesus do que Saulo, Saulo entende que ele é afrontado, né, tem uma outra figura. E aí Saulo entra para uma outra sintonia, que é da condenação, ou seja, ele buscava Ananias, mas ele já tinha condenado Ananias. Era só uma questão de encarcerar Ananias, e muito provavelmente o fim de Ananias teria sido, se assim fosse, né, se não pela interferência do Mestre Jesus, nós vamos ver depois, seria talvez o mesmo fim que Estevão teve ali. Então a gente vê aqui, ó, numa outra obra de Emmanuel, Fonte Viva, no capítulo 109, aqui, né, esse capítulo é intitulado A Exemplo do Cristo. Quem quiser ler depois, tá? Eu vou deixar aqui, porque aí consegue dar uma olhada na página. Aqui acho que é uma história que é um capítulo belíssimo, né? Depois, congelar a página, aumentar, dá para ler aqui, né? E Emmanuel vai dizer aqui que Jesus não ignorava o que existia no homem. Jesus não ignora o que existe em cada um de nós. Olha a percepção. Saulo, naquele momento, não percebeu o que Ananias representou para a noiva. No capítulo anterior a gente vê. No início do capítulo nós vimos isso, a narrativa, né, de Zacarias, Zacarias mesmo, né? Eu não troquei o nome, não. Não, é Zacarias. Zacarias, né, falando, olha só, você sumiu. O único alento que ela tem, mesmo eu não entendendo, mas aquilo fez bem para ela. E como eu queria o bem dela e não vi nada de ruim naquilo, porque ele era uma pessoa reta, eu procurei saber uma pessoa honesta, eu permiti, sim, claro, isso. Então, olha, você vê um passo já adiante, né, para a história do cristianismo. Então, aqui ele vai mostrar o exemplo, o benfeitor Emmanuel vai mostrar para a gente que o exemplo que Jesus nos trouxe, que ele via, por exemplo, em Madalena, não aquela mulher de recursos materiais, que às vezes viviam
uma vida que a gente condenava ali, mas via nela potencial e renova ela para o amor puro. Ele vai dizer aqui também que reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas também viu naquilo que ele se transformou nessa excelsitude da vida. Ele identificou a fraqueza de Pedro e depois viu, nós falamos aqui, né, Pedro se tornar a rocha, porque Pedro significa rocha, solidez, robustez que a gente precisa para diante. Ele fala aqui que as dúvidas de Tomé, ele esclareceu sem desampará-lo. Ele vai falar aqui que conhecia a sombra que habitava em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Olha o que Judas representou para o cristianismo depois, na figura de Joana d'Arc, que permitiu a integridade do solo francês para que viessem os movimentos libertadores, sob o ponto de vista de ampliar a nossa intelectualidade, para sim dar caminho para a terceira revelação. Judas já está, a quilômetros de distância, de anos-luz na nossa frente, a evolução, e nós estamos queimando ele na fogueira até hoje. Por quê? Porque nós estamos vendo como Saulo via. Nós não estamos vendo como Paulo vê depois, como Jesus viu ali. E aí Jesus, ele coloca aqui que nós temos que movimentar os recursos para nossa renovação no bem. Jesus não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheadas de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de nos estender-nos amorosamente as mãos. Então, mesmo correndo risco, essas histórias desses mártires, das mulheres que nós vimos aí, falando há pouco no cristianismo nascente, na história da humanidade, das pessoas que estão ali contribuindo, arriscando a vida para salvar pessoas na guerra, vejam a beleza do que é, de fato, a mensagem de Jesus, que veio trazer uma releitura de todos os ensinamentos da lei e ressignificar, nos ajudar a ressignificar em nós mesmos a nossa existência, a nossa vida aqui. Acho que dá tempo de eu ler aqui mais outro parágrafo. Vamos lá. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel e um sumo sacerdote compelido pela aprovação geral. Não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos ecômenos ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas entregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. A gente viu que ele meio que complementa mesmo a frase de trás, por isso que eu achei que valia a gente continuar essa leitura aqui. Querem fazer algum comentário rapidinho ou a gente já vai se despedindo aqui? É só dizer que Gamaliel faz muita falta, né? Gamaliel era a pessoa ponderada daquele círculo. O afastamento de Gamaliel tem um impacto imenso no Saulo, porque o Saulo ainda o ouvia. Portanto, ele não estava lá. Depois, também outra questão que nós precisamos de ouvir, e que está aqui presente, é que nós vemos ciclos de história repetir. Isto que estamos aqui a ver, estamos a ver hoje no mundo, na faixa de Gaza. E, na realidade, nós ainda achamos que temos o direito de matarmos uns aos outros, em prol de uma ideia que nós temos de libertação ou de outra coisa qualquer. E peço imensa desculpa com a minha sinceridade. A lei divina diz que nós não devemos matar.
Então, o ato de matar por si só já está incorreto e nós vamos ter que dar contas. É só isso que eu queria deixar presente. Glauco. A gente vê aqui as multidões, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se eles deram também, imbuíram ele desse poder e estão ali concordando, aprovando, é porque vibram na mesma sintonia do que Saulo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas multidões dos pecados, multidões dos pensamentos equivocados, né? E é onde a gente está sintonizando ali. Exato. Então, a gente vê responsabilidade, por isso que fala, quanto mais tens, mais será dado, né? Ou seja, a gente aumenta a nossa responsabilidade à medida que a gente passa a conhecer a forma correta de nos portarmos, né? E se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir seguir nessa forma, imagina os poderes maravilhosos que a gente vai receber, né? Mas quando eu falo poder, não é sair voando por aí, mas do nosso próprio pensamento, do nosso próprio coração, né? A nossa conexão com espíritos mais elevados vai ser muito mais sutil, muito mais fácil, muito mais ágil, e a gente vai ser muito mais feliz, né? E sem contar que estamos galgando, caminhando, subindo cada vez degraus, né? A gente não pula degrau, mas a gente pode acelerar os degraus da nossa evolução. E essa é a importância da gente estar fazendo esse estudo junto com vocês também. Porque nós, assim como vocês, estamos tentando tirar algum pouco do aprendizado que essa mensagem, que esse livro é capaz de nos passar. Né? E ainda assim, eu tenho a sorte de estar aqui com a Soninha, que quando eu derrapo, eu ligo para a Sônia, Sônia, derrapei. A gente sempre tem alguém do nosso lado que pode nos amparar, que pode nos apoiar, nos orientar também, porque às vezes a gente não tá, a gente está tão tristinho, tão doentinho, que a gente não consegue ouvir o nosso anjinho da guarda ali, como se ele ficasse o tempo todo do nosso lado, não é? Mas só vamos fazer de conta a figura, né? Mas tentando nos alertar sobre os passos corretos a tomarem. E às vezes a nossa impaciência, a nossa pequenez faz com que a gente queira coisas diferentes, de formas diferentes, e acaba isso trazendo tristeza para nós mesmos, que a gente viu o que está acontecendo com o Saulo, né? Então, não só com Saulo, mas com todos os outros que estão seguindo ele cegamente, porque não estão raciocinando. O Glauco falou uma frase muito linda, que a gente sempre usa, a fé raciocinada. Eu conheci muito essa frase no Espiritismo, fé raciocinada. Isso é o que importa. Eu creio por quê? Por isso, por aquilo. Já analisou todos os outros parâmetros? É isso que é uma fé raciocinada. Não é eu creio porque me pediram para crer, eu creio porque tem que ser assim. Não. Usa lógica. Por isso que eu acho a filosofia aplicada no Espiritismo, para mim, ela é incrível, porque ela faz com que você questione. E quanto mais você questiona, mais rápido você vai encontrar a sua evolução. Uma delícia estar com vocês hoje. Glauco, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu fico me arrepiada cada página que a gente lê, porque eu sei aonde a gente vai chegar, eu sei o que está próximo aqui esperando a gente. E aí, quem vai estar com a gente acompanhando na sequência dessa leitura na semana que vem? A Renata Gonçalves, que é a esposa do nosso super Glauco Gonçalves. Ela vai estar no dia 24 de agosto, dando continuidade no capítulo 10, vai ser a sexta leitura da primeira parte, que está acabando, né? É o último capítulo, que é o capítulo No Caminho de Damasco, 20 horas Portugal e 16 horas Brasil, horário de Brasília. Então, a gente vai dar continuidade nesse estudo maravilhoso. E temos também, na terça-feira, nós temos, ainda com Paulo de Tarso, a epístola, né? Eu estudo Epístolas Visão Espírita, que é o estudo da Epístola aos Romanos. Nós estamos no capítulo 15 da Epístola aos Romanos. Venham junto com a gente também estudar de uma forma super gostosa que essas meninas estão fazendo, a Kátia, a Sandra, a Heloísa e a Sonja, para a gente entender exatamente as mensagens que as epístolas querem passar, não só para os cristãos da época, mas para nós hoje também. E quarta-feira que vem nós vamos ter aqui o Evangelho por Emmanuel, a leitura, o estudo do livro Religião dos Espíritos, comigo e com a Soninha. Aqui da Sota horário do Brasil, 18 horas e 5 minutos, e aqui em Portugal, 22 horas e 5. Oi? Nada, era 22 horas e 5 que eu ia dizer, mas já estava a dizer. 22 horas e 5 minutos aqui em Portugal, tá bom? Junto com vocês. E ainda temos
que o nosso querido Glauco vai dar o recadinho dele, do programa que o Glauco e a Renata fazem, que também é imperdível. Glauco. É o Estude Viva, ele nasceu da proposta de responder à luz dos ensinamentos da doutrina espírita. Os questionamentos são recebidos pela Web Rádio Estação da Luz, então a gente deixa à vontade, né, que encaminhe suas dúvidas para nosso querido amigos, né, que coordenam essa plataforma que nos auxilia. E esse programa vai ao ar aos domingos e com reprise no domingo seguinte. Então, a cada 15 dias, uma nova edição aí de respostas aos questionamentos, a perguntas que são endereçadas à rádio, a Web Rádio Estação da Luz. E amanhã a Renata vai falar sobre as curas de Jesus, né? As perguntas que envolvem o tema as curas de Jesus. É bem interessante. Com certeza a gente vai aprender pra caramba, porque vai ver que não tem muito, não é simplesmente milagre só não, tá? Ela tem uma mensagem que está muito linda guardada nisso aqui, eu sei que vai ser. E eu quero dar parabéns para vocês, acompanhe também o teu programa, não consigo ao vivo pelo nosso horário aqui, mas o programa que você tem de evangelho também da sua casa, viu? Fico muito feliz de poder fazer parte também. Isso que é legal, gente, a gente está aqui divulgando como pode as mensagens evangélicas, né? E isso vocês podem fazer num bate-papo com os amigos, podem, junto com os amigos, olha, vamos ler junto algum livro instrutivo, vamos discutir sobre ele, mesmo que não seja da sua religião, pode ler de outra também, discuta, né? O Espiritismo não tem a verdade verdadeira, né? Todas as religiões têm a sua verdade para a pessoa naquele momento, né? Então, é bom, debate com as pessoas, conversa, sem querer se impor, mas debater, porque o que tem que ser debatido não é a religião, é a mensagem. E a mensagem, tudo que está aqui nesse livro, está no outro livro chamado Bíblia, Evangelho. Então, todo mundo tem esse e pode acompanhar, tá bom? O importante é que sejamos hoje, como disse o Glauco, melhores do que fomos ontem, como pessoas. E assim vai nascer a nova Eurídice, o novo Glauco, a nova Sônia, sem precisar de nome. Apesar de que o meu nome é complicado, às vezes eu fico pensando, podia pensar em mudar, mas tudo bem. Delícia com vocês, muito obrigada. Se quiseres, podes mudar. Não, vou não, já está aqui, já está aqui. Olha, Sônia e Glauco, muito obrigada. Espero você, Glauco, novamente aqui com a gente o mês que vem, tá bom? Deus já quiser. Tá quase, tá? Sônia também, muito obrigada. Um beijo para todos vocês, tá bem? Vou fazer nossa oraçãozinha de encerramento. E agora, Jesus, querido irmão, só posso agradecer por esses momentos deliciosos que passamos entre amigos, falando sobre o teu santo nome, falando sobre esses mártires, esses grandes profetas que estiveram conosco, esses grandes trabalhadores da causa do bem, trabalhadores da tua causa, Mestre Jesus, e trabalhadores da causa de Deus. Que possamos ter assimilado alguma coisa desses ensinamentos e, principalmente, que possamos colocar em prática essa semana tudo que aqui nos foi ensinado hoje. O respeito ao próximo, a humildade, que isso possa ser colocado através de nossas ações, né, durante essa semana. E aí, a semana que vem, voltaremos um pouco mais fortalecidos, mais aprendidos e muito mais iluminados. Estejamos contigo, Senhor, e estejamos com Deus. Obrigada pela certeza que nos dá de que também estás conosco. Que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.